Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? E que Deus vos abençoe grandemente e poderosamente. O assunto da vez: presidente da França. O atual presidente da França nasceu no dia 21 de dezembro de 1977. Veja bem, um cara novo, presidente de uma das mais importantes nações deste mundo, certo? Com o idioma também que tem certa importância ainda, não como anteriormente o tinha, mas ainda o francês é muito importante. Então, se você pretende estudar um novo idioma, quem sabe não pode ser o francês. Je ne parle pas français, je parle português. Je suis brésilien, j'aime Brasil. O seu nome é Emmanuel, nome do presidente da França, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, ok? Segura esse nome. E existem aí hoje muitos vídeos, muitas postagens, né, de pessoas dizendo que esse presidente da França é o anticristo, é a besta do Apocalipse. Apocalipse 13, onde nos fala sobre as duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, certo? Um é um falso profeta, um líder religioso, e o outro é um líder político. E estão colocando esse Emmanuel Macron como líder político e o Papa Francisco como líder religioso, certo? É sabido que há muito tempo se fala sobre um governo mundial, ok? Não é da agora, certo? Então, pasme, muito antes de Cristo se fala sobre um governo mundial, sobre um líder mundial, certo? Melhor falando. E isto vem à tona mais no cristianismo, principalmente com o livro do Apocalipse, certo? Um livro que faz parte aí do Novo Testamento, um livro, certo? Uma escritura tardia, certo? Cerca do ano 100 mais ou menos, de 90 e poucos a 100, e que quase não entra, certo? Quase não entra no Novo Testamento, certo? O livro do Apocalipse, porque existem ali uma figura de linguagem muito ampla, certo? Existem coisas assombrosas, anormais, certo? Não é um texto muito claro, é muito simbólico e muito difícil, complicado de entender, certo? Então, quando alguns acontecimentos desse mundo, alguns que já passaram, então as pessoas hoje comparam aqueles acontecimentos passados com os textos do Apocalipse e ali encaixam dizendo que o texto se cumpriu ali naqueles textos, naquele contexto histórico, certo? Como os casos da Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Hitler e outros acontecimentos, ok? E sempre algumas pessoas tentam encaixar algumas celebridades, alguns líderes, alguns estadistas nessas profecias apocalípticas, principalmente na de
do capítulo 13, que fala sobre a besta, o líder político e religioso mundial, certo? Que um dia, com certeza, vai acontecer. É o que se pretende, certo? Essa unificação política e também religiosa, certo? Mas é complicadíssimo falar sobre esses assuntos porque são polêmicos. Veja bem, enquadraram Hitler como anticristo, Hitler já foi. Enquadraram Napoleão como anticristo, Napoleão já foi, certo? Enquadraram aí o Papa da época de Hitler, o Pio, eu não lembro se era, qual era o Pio, mas o primeiro nome era Pio. Enquadraram como essa besta, esse governante, que seria o governante político ou religioso mundial. Então essas pessoas já passaram, enquadraram João Paulo II, certo, como líder religioso mundial, como essa besta do Apocalipse, comumente denominada como falso profeta. Mas já passou, e quando ele tomou um tiro, não morreu, sobreviveu. Então a especulação ainda foi ainda maior, porque o texto fala que a besta morrerá e vai ressurgir. Então as pessoas ficam vidradas, enlouquecidas com esses assuntos, tentando encaixar em determinados acontecimentos. Então são textos que não estão muito claros, mas o que é certo é essa questão da unificação de um governo político mundial, também com esta questão de um líder também religioso mundial. Mas a questão é, que religião, certo? Que líder religioso é esse? Porque existem grandes líderes religiosos aí, de grandes religiões, como do budismo. Temos aí o Dalai Lama, temos uma religião também muito grande aí, que é o islamismo. Temos o cristianismo aí. Quando se fala em cristianismo, se pensa logo no Papa, certo? Que se você fala sobre o cristianismo em qualquer lugar do mundo, as pessoas voltam e logo lembram catolicismo. O catolicismo nos leva para onde? Para o Papa, certo? Existe a religião milenar na Índia, que é o hinduísmo, certo? Você está vendo até agora um grande movimento nacionalista, como acontecendo em todas as nações, e as pessoas querem, certo, cada vez mais firmar-se na crença no hinduísmo, e estão perseguindo cristãos por causa disso, ok? Então o grande problema é esse: qual será a religião, certo? Porque para o governante desse lado político é mais fácil estar vendo, certo? Sempre manifestações, sempre declarações sobre a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial requer um governante mundial, um líder político mundial. Como também tem havido movimentos sincretistas, certo? Pretendendo a união, o entrelaçamento de todas as religiões, mas não vai dar certo. Eu acho muito impossível, certo? Que os budistas têm as crenças deles e não creem em uma divindade como pessoa, mas todos podem se tornar divindades. Os islâmicos, certo, jamais vai se unir a outro grupo religioso, porque todos os outros grupos religiosos são considerados infiéis, certo? Mas
temos aí o catolicismo, temos o brahmanismo também, que não vão abrir mão de suas múltiplas divindades. Mas o foco aqui é mais político. Então estão enquadrando aí o Emmanuel Macron, certo? Seu nome é Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron, certo? Estão pegando esse nome Emmanuel, que é um nome bíblico, que significa Deus conosco, Deus está conosco, certo? E também tem o Michel no nome dele, que também é um nome bíblico, Miguel em português. E tem um nome, o último nome, que é o Macron, que quer dizer, pode significar grande, mas Macron ou Macron também é um sinal diacrítico que coloca em cima de uma letra para dar alongamento. É um traço, como se fosse um hífen, que se coloca em cima de uma letra, de uma vogal, significando que aquela vogal tem um alongamento. Ou seja, se a letra A tiver esse tracinho em cima, certo? Significa que ela é longa, certo? Então, o macro, falando em gramática, o macro é isso aqui, esse sinal. Então, se colocar em cima de um A, quer dizer que aqui quer dizer A, certo? E se colocar em cima do E, certo? Então, isso é macro. Mas a palavra Macron, do Emmanuel Macron, pode significar grande. O que significa grande em grego. E por causa disso estão dizendo que o camarada é a besta do Apocalipse, é o anticristo, é o líder mundial, certo? E até fazem malabarismo com o nome do cara para dar 666, só que não pega o nome completo do indivíduo para fazer esse jogo de gematria, certo? Pega metade do nome, tem que pegar o nome do cara todo. E outra coisa, onde é que a Bíblia diz que o anticristo vai ter um nome bíblico, certo? Que vai se chamar no registro Jesus, ou Emanuel, certo? Ou Jeová, como tem muitas pessoas que se chamam Jeová, certo? Então, ele é um cara que estudou na Universidade de Paris, certo? Banqueiro, um cara jovem até, para ser um presidente de uma grande nação, como a França, uma nação importante, certo? Casou com sua professora, casamento esse que seus pais foram contra. Então ele tem, acho, uns cerca de 43 anos, certo? E já é um político importante no mundo, conhecido mundialmente, mas nem por isso ele é o anticristo. Napoleão também teve sua grande importância e novo, certo? Houveram muitos outros líderes que fizeram suas conquistas na sua juventude. Então essa questão de um líder mundial é uma questão muito antiga, certo? E está em livros, em literaturas, em escritos antigos antes de Cristo, certo? Antes de Cristo. Já começa, digamos que com a construção ali da Torre de Babel, certo? Um só governo, todo mundo junto, certo? Uma nação global, certo? Ali foi a primeira tentativa fracassada. Depois vem, historicamente, com várias nações, com vários líderes, certo? Nabucodonosor e muitos outros fazendo suas conquistas e governando sobre vários outros povos. Tudo isso são ensaios de um governo mundial, certo? Tivemos as conquistas de Gengis Khan também, grande conquistador,
ok? E depois veio Hitler e outros, e assim vem sucedendo-se através da história, até que, quando tudo estiver realmente preparado e for possível, isso realmente acontecerá. O que era que Nabucodonosor fazia quando conquistava, certo? Ele era o líder principal, certo? E muitas vezes esses povos achavam que o mundo era só ali onde eles conheciam, porque não tinham condições de fazer as viagens e como se faz hoje, e não tinha os meios que temos hoje. Então achava que era somente aquilo ali, era tanto que a China, certo? Eles achavam que eram só eles antigamente. E Japão, até que foram chegando pessoas brancas do Ocidente, tanto na China quanto no Japão, e eles entenderam que haviam mais pessoas, certo? Que havia outros povos. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, será muito mais fácil de se ter esse governo mundial. Como eu disse antes, voltando atrás, qual era a estratégia de Nabucodonosor? Líder supremo. Babilônia era o centro, certo? E ele era o governante máximo. Mas o que era que ele fazia? Colocava sátrapas, governadores. E assim acontecerá no governo do Anticristo. Ele terá o seu quartel-general, obviamente, em algum lugar desse mundo, algum país desse mundo, mas as nações continuarão como estão, certo? Não pense assim, o Brasil vai ficar sem um líder, a Argentina, a China, seja lá quanto país está. Não, colocará ali em cada país o seu representante, certo? O seu representante que dança conforme a música que ele tocar, certo? Não se sabe ainda se será eleito democraticamente ou não, mas terá o Brasil o seu líder, que se reportará ao líder mundial, certo? E continuará os governadores dos estados, das capitais, que se reportarão ao presidente do Brasil, digamos assim, e o presidente do Brasil, ou seja lá que denominação se dê nessa época que acontecer, se reportará ao anticristo, ao líder mundial, ao governo mundial, certo? Então, realmente, estamos a caminho disso, porque o assunto é muito frequente, muito badalado, certo? Principalmente por líderes políticos, por líderes de grandes empresas, grandes negócios, como Bill Gates tem falado sobre isso, certo? Nessa nova ordem mundial. Então, esperem, vai acontecer, talvez estejamos aqui ou não, certo? Mas vai acontecer, estamos caminhando para isso. Mas não adianta se preocupar, não adianta quebrar a cabeça, não adianta ficar investigando a vida de determinado líder dizendo eu encontrei o anticristo, é fulano de tal. Porque é isso que está acontecendo com o nome de Emmanuel Macron, é isso que está acontecendo com o nome do atual Papa, certo? Ok? Espero que você tenha entendido este assunto e poderemos voltar mais tarde, qualquer outro dia, com um assunto semelhante, certo? Então, esse é o destino do mundo. Se você lê história, se você estudou história, você sabe que isto
vem se ensaiando em todo o mundo historicamente, certo? Que essas conquistas de Napoleão, essas conquistas de Hitler, as conquistas de Gengis Khan, as conquistas de Alexandre o Grande, certo? E de muitos outros líderes, as conquistas romanas, Nabucodonosor, tudo isso foi ensaio para um governo mundial. Porque esses camaradas, eles conquistavam grandes nações, grandes terras, grandes povos, e eles se tornavam o líder máximo, o líder supremo, certo? Mas sempre havia alguma revolta, sempre, às vezes até os próprios generais se revoltavam e o reino era dividido, certo? Acontecia muito esse tipo de coisa. O catolicismo quis se implantar como uma religião mundial, certo? Na base da força, na base das conquistas, da força, da espada, nas cruzadas, certo? Suprimindo a religião de outras pessoas, das outras pessoas, matando, queimando na fogueira. O islamismo é a mesma coisa, certo? O budismo com sua concentração de poder no Tibete, mesmo que era um estado, digamos assim, teocrático, certo? Apenas para que se entenda melhor, era completamente budista, certo? E governado por lamas, que era o líder político e religioso do Tibete, e assim existem outras nações desse tipo ainda. Existe o Butão, que também é assim. Então são tipos de dominação que pretende governar sobre todos e com mão de ferro, certo? Então nós vemos que essas coisas, esse tipo de coisa já vem acontecendo há muito tempo, aos poucos, já vem se ensaiando através da história. E o texto bíblico diz, o texto é claro, vai acontecer, certo? Porque eu vejo ali o Apocalipse como fato consumado, certo? Apocalipse descrevendo ali não é o que vai acontecer, mas aquilo que já é. Porque João viu o que era, certo? Então é o destino do mundo, politicamente e religiosamente falando, é isso aí, certo? Um líder político, um líder religioso, uma só língua, uma só moeda e um só povo, certo? Não como uma divisão de povo que temos hoje principalmente, certo? Estão esfacelando o povo em os gays, os negros, os brancos, os índios, cada parcelazinha com com seus privilégios e suas prioridades. Então é um governo que não vai ver isso, é um povo só, certo? Irão todos falar a mesma língua e ter a mesma moeda, certo? Espero que tenha entendido. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye. Se você acha que Macron é o anticristo, procure ler melhor a palavra de Deus, procure estudar melhor e procure viver sua vida de acordo com a palavra, certo? Antes de ficar preocupado com essas coisas. Tchau.